Pronto, gente boa. Vocês não olhem muito para o meu penteado. Tem vento. Hoje é o dia 11 de abril. Está fazendo bastante calor aqui na cidade de Juí, Rio Grande do Sul. Não é? Mas estamos aqui, no nosso pátio. Aqui é uma calçada, debaixo das árvores. Quando vem visita, é onde a gente senta. Se vocês vierem para cá, não esqueçam de vir sentar embaixo das nossas árvores aqui. Então nós estamos estudando aqui sobre a mudança da lei, é a lição 6. Né? Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo, porque ele é fundamental que nós tenhamos profundo conhecimento sobre essa mudança. Precisamos, bem logo, saber defender a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Muito bem. Vamos aqui direto para o verso, né, que é Daniel 7, versículo 25. Nós vamos estudar apenas a terceira parte desse verso, né? Mas o verso diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. É isso que nós vamos estudar, a terceira parte, né? E a última parte diz assim: os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pois bem, Satanás, ou seja, Lúcifer, lá no início, quando ele quis ser adorado igual a Deus, ou seja, quando ele se achava o máximo, o que era respeitado pelos anjos, ele que atuava junto ao trono de Deus, ele que era o mais exaltado de todas as criaturas, etc., né, que andava entre as pedras de alto brilho, que se vestia de forma deslumbrante, que regia o coral do céu, que cuidava do culto, etc, 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 que era, portanto, muito bem visto por todos, aos poucos desenvolveu o desejo de ser adorado igual a Deus. Bom, resumindo a história aqui, porque nós não temos muito tempo, para ser adorado ele precisava de algumas coisas que Deus tem. Ele precisava de adoradores, e isso não foi tão difícil, né? Ele conseguiu uma multidão de anjos. Ele precisava de um território, de um espaço para poder governar, ou acha que ele iria governar ali do trono de Deus. Ele queria ali, mas percebeu não muito depois da sua rebeldia que dali ele não ia governar nunca. Foi expulso de lá. E ele precisava de uma lei. Toda organização tem sua lei. É claro, existe hoje um grupo de pessoas que são os anarquistas, que acham que não deve existir governo, não deve existir lei, etc. Bom, só pensam, mas duvido que consigam implantar em algum lugar uma coisa dessa, a não ser em espaço muito pequeno e reduzido. Mas logo vai aparecer um chefe. Bom, ele precisava de uma lei. E aqui nós estamos estudando, não é? Cuidará e mudar os tempos e a lei. Por que você acha que ele mudou a lei? Por 2 motivos. Primeira, para estragar a lei de Deus, para combater Deus, etc. Segunda, porque ele queria aquela lei para ele. Mas igualzinha como é a lei de Deus, não podia ser para ele. Por exemplo, no sábado. O sábado reverencia o Deus Criador e não a ele, né? A questão da idolatria é muito simples. Ali proíbe, a lei de Deus proíbe a idolatria, então ele tinha que tirar isso fora, etc. Tirando fora o 2º mandamento, que é o da idolatria, e mudando o sábado para o domingo, ele tem uma lei para ele, para adorar ele. Simples. É isso que ele conseguiu. E o território ele conseguiu também, aqui esse planeta, né? E o povo dele são seus anjos, aqueles que vieram com ele, e muitos e muitos, muitos aqui da terra. Então ele tem tudo o que ele quis sempre ter. Só que ele não tem uma coisa. Não tem, o reino dele não vai ser eterno. Porque os reinos aqui na terra, que ele conseguiu controlar, que nós estudamos, podemos estudar na estátua de Daniel, capítulo 2,
todos eles passaram, e lá pelo final da história vem uma pedra, a segunda vinda, que vai acabar com todos os reinos dele, inclusive o dos anjos que ele tem. Bom, então, quais são os grandes objetivos de Satanás em mudar a lei? É para afrontar Deus, né? Para que o povo se confunda com relação a Deus, para que o povo não adore a Deus e adore a Ele. Eu ia dizer santificando o domingo, essa expressão está errada, né? Observando o domingo, ou reverenciando o domingo, sei lá. Porque santificar, seja lá o que for, santificar é tornar para Deus, é voltar para Deus, né? Ser santo é pertencer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, tudo que é, o domingo não é santificado, não existe essa possibilidade, né? Bom, o que a lição aqui está dizendo na parte introdutória aqui é que a salvação, com relação à lei, a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. Tá, já está começando a ficar um pouco maçante isso, porque já estou percebendo que tem muitos que já não estão mais dando muita atenção para a lei. Não, você não se salva sem obedecer à lei, certo? Não vai se salvar assim. O que você não consegue pela lei é o perdão dos teus pecados. Aquilo que você já fez de errado, a lei agora te condena. Ponto. Condena. E a lei tem que fazer isso mesmo. Porém, na medida que, pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo, Ele te perdoou, se você quiser continuar salvo, vai ter que obedecer à lei. Se desobedecer à lei, você cai de novo no pecado. Então tinha que se enfatizar também na obediência à lei como ponto de salvação, sim. É lógico. Ou você acha que se salva se não obedecer à lei? Desobedecendo você peca. Então vamos... Acho que está tendo, no meu tempo de jovem, a ênfase era muito grande em relação à obediência à lei, porque para se salvar, etc. Agora a ênfase está sendo quase que exclusivamente em cima da graça. Está desequilibrado isso. Bom, feita a observação, né? Então aqui na parte de domingo, no dia 6 de maio, Paulo descreveu aqui a minha situação, a situação de todos nós, né? E resumindo, ele diz o seguinte: olha, eu estou na seguinte situação, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero infringir a lei, eu não quero fazer o mal, etc. Mas quando eu vejo, eu já fiz. E está feito. Eu já pequei, né? Resumindo isso, vou resumir mesmo, né? E daí ele disse assim: então tem um problema, eu quero obedecer à lei, eu quero ser obediente, eu quero servir a meu Deus, quero fazer tudo à vontade dele. Mas dentro de mim existe uma outra lei, que é a lei do pecado. Que quando eu vejo essa outra lei tomou a decisão, me fez errar, e eu errei e pequei, preciso de novo do perdão, né? Daí ele até pergunta: tá, mas de quem que vai me livrar dessa situação? Né? Ele responde: Jesus Cristo vai me livrar. Ele que morreu por mim. Se não fosse a morte de Jesus Cristo, meu óculos está querendo cair, né? É o vento, acho. Oh, eu estou chacoalhando muito aqui. Então, Paulo descreveu a condição de um pecador. A minha condição, desse perto. A tua também, né? Que era dele também, né? Então ele pergunta: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, dentro do meu corpo está a lei do mal. Ou seja, esta é a minha natureza. A rigor, o pecador é aquele que gosta de pecar, né? E a situação de Paulo era depois de um tempo de conversão, quando ele não queria mais pecar, mas a sua natureza gostava de pecar. E daí comete o erro, nem percebe que está errando. Isso é um problema sério. Bom, então ele vai discutindo aqui. A lei, pessoal. O que é a lei? A lei e o pecado. E em cima dessa discussão aqui, muitos argumentam, inclusive, da mudança da lei. A lei não presta. Como que a lei não presta? Pega os 10 mandamentos e verifique mandamento por mandamento qual deles que não presta. Por exemplo, não presta ou não adulterarás?
Hoje em dia parece que não presta, né? Não furtarás, é um mau mandamento, convenhamos, né? Não dirás falsos testemunhos, é não mentir, etc e tal, né? Não cobiçar as coisas dos outros, tudo isso não presta. A verdade é que querem dizer que não presta é o quarto mandamento. Tá, mas então se o quarto mandamento, por que o sábado não presta? Me explica, por que não presta? Qual é o problema com o sábado? Né? Porque se o sábado não presta, então o domingo também não presta. A sexta-feira também não. Qualquer dia não presta. Se for optar por algum deles. Porque o que tem de errado com o sábado? Especialmente porque foi estabelecido por Deus. Né? É a lei pecado? Paulo pergunta. Né? Não. Qual é o problema com a lei? Acontece que ele explica aqui de forma maravilhosa. Né? Bom, o que acontece? A lei proíbe pecar. Isso, a lei é boa. Né? Convenhamos. Né? Se a lei dissesse vai, peca, ou mata, ou etc. Aí que ela não prestava. Aí que ela seria pecado. Bom, mas se eu peco, o que acontece aqui? Bom, ou eu me arrependo, ou eu vou morrer. Né? E se eu peco, o que a lei diz? Bom, agora você pecou. A lei identifica o pecado, porque a lei diz lá, não matarás. Ou, não vamos dizer que eu não matei, mas não dirás falso testemunho, vamos dizer que eu menti, alguma coisa. Bom, a lei só, tu não devia ter mentido. Tu está escrito lá, não minta, não dirás falso testemunho. Você mentiu, agora você é um pecador, você está em condição mortal. E por estar nessa condição, a lei identifica claramente, porque está na Bíblia. Existe um Salvador. Ó, se você não quiser morrer, isso a lei não diz assim, mas indiretamente diz. Né? O que o Paulo escreveu aqui. Ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? Está em Romanos 7:7. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. Que argumento, que explicação muito bem dada, claríssima. De Paulo é muito enrolado, mas aqui ele foi absolutamente direto no ponto. Né? Se a lei não dissesse, não cobiçarás, isso não seria pecado, certo? Agora eu vou pegar um outro mandamento mais complicado. Se a lei não dissesse, não matarás, matar não seria pecado, certo? Se a lei não dissesse, não furtarás, furtar não seria pecado, roubar também não. E por isso, por não ser pecado, não seria mal? Não haveria o mal em roubar, em matar, em mentir? Não, o mal existiria do mesmo jeito. As consequências seriam as mesmas, ou seja, se a lei proíbe roubar, se alguém rouba do outro, é proibido, não é proibido, pode roubar, não é pecado, não é errado, não é transgressão, mas o outro é prejudicado por aquele roubo, igual. O mal existe igual, as consequências também existem. Então, gente, tem que ter lei, né? Para dizer que isso está errado, porque o errado não seria errado se não fosse lei, mas seria mal do mesmo jeito. As consequências seriam ruins do mesmo jeito. Então, gente, que bom que existe lei. Maravilha. Deus foi sábio. Tem que ter lei. Então, dentro do mesmo critério também entra o sábado. Né? Qual é a lógica do sábado? O sábado diz, em outras palavras, não farás nenhum trabalho para ti. Né? Ninguém. Eu descobri que o sábado só não proíbe que a esposa trabalhe. Né? Os outros todos não podem trabalhar. Não, estou brincando. A esposa pode, estou brincando. Bom, mas e o sábado então é o quê? O sábado é o dia que você não se dedica para as tuas coisas, se dedica para as coisas de Deus. Mas Deus é quem? É o teu Criador, meu Criador. E Deus é amor. Então eu não posso me dedicar ao meu Criador e ao meu Criador, ao amor que Ele é. O que tem de errado nisso? Se Ele está pedindo isso, isso é ruim? O Paulo fez uma excelente pergunta aqui. O autor aqui da lição diz, a lei não tem problema na lei. A lei é santa, justa e boa, disse Paulo. Não é? A lei não leva a pecar. A lei só diz, você pecou, então agora você se tornou mortal. E você depende de um Salvador. Não é? E em síntese a lei é santa, justa e boa. Mas santa porque ela aproxima de Deus.
quem não peca se aproxima por acaso do diabo? Não é? Quem não peca se aproxima de Deus. Quem faz a vontade de Deus não se aproxima do diabo, sim de Deus. Não é? Por que ela é justa? Bom, porque ela é correta. Ela não é uma lei tendenciosa. Não é? E por que é boa? Bom, porque os resultados de cumprir a lei são bons. Pensa um pouco, resumindo a lei, vamos resumir a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Que consequências tem se todos se amam? São consequências ruins ou boas? Se todos se amam, não vai ter briga nunca, não vai ter nada errado, então é bom. Qual é o problema com a lei? Que estão dizendo que a lei caiu, que não sei o que, etc. Paulo fez essa argumentação e nós precisamos nos aprofundar nessa argumentação. A lei é boa. Não é? A lei não é pecado. Não é? A lei aponta para o problema. Ela, em primeiro lugar, ela é preventiva. A lei é preventiva e a graça é curativa. A lei é preventiva, não peque, não roube, não furte, não minta, não etc. E tal, não é? Bom, mas isso é preventivo só. Não faça isso, que isso é mal. Não é? Mas se fez, então a graça cura. Bom, agora você fez, tá, cometeu erro. A graça não é preventiva, a graça é curativa. Né? Resolve o problema. Você, desobedecendo a lei, você criou um problema. É mortal. A graça resolve o problema. É isso. Bom, vamos continuar assim, indo adiante, porque senão nós vamos não terminar nunca esse vídeo aqui, né? Bom, do sábado para o domingo. Né? Esse aqui é um ponto muito importante. Eu escrevi um livrinho sobre isso. Né? E a pergunta que eu tenho aqui: por que Deus mudaria o 7º dia para o 1º dia? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Em cima do assunto da lição. Aqui tem vários versículos para estudar, não vou estudar nenhum. Né, porque vocês devem ter estudado esses versículos aqui. Né, e está no meu comentário escrito também. Mas vou fazer um comentário em cima de um versículo, mas antes daqui uns pensamentos sobre esse assunto aqui. Pensa um pouquinho. Todo mundo sabe, Deus disse, isso está escrito, que Deus não muda, que Deus é perfeito. Deus é onisciente, sabe tudo. Deus tem presciência, ou seja, Ele conhece o futuro desde toda a eternidade para trás. Né? Então pensa um pouquinho, vamos que de fato Deus, ou Jesus, enfim, o apóstolo lá, por autorização de Deus, tenha mudado do sábado para o domingo. O que Satanás faria? Satanás ia dar uma baita, como diz um gaúcho, uma baita, né, gargalhada. Essa vez Deus caiu. Porque olha, se Deus mudou a lei porque a lei não era boa, e é o que ele estava sempre argumentando. Então por que Deus mudou? Ele pelo menos perguntar isso. Por que ele mudou a lei? Me diz, por que ele mudou a lei? Isso Satanás não pode argumentar. Porque se Deus mudou a lei porque Deus não é perfeito, certo? É isso. A lei dele não é perfeita, teve que mudar, certo? Não confundir com a lei cerimonial, que já estava previsto que iria mudar. Isso é outra história. A lei moral, a lei que guia nossa mente, aquela que Deus quer colocar aqui, ó, bem aqui, pela qual eu devo formar o meu caráter. Essa lei que estamos nos referindo aqui. Então, se houvesse mudança da lei, Deus teria perdido a guerra. É isso. Não é? Mas, se houvesse mudança da lei, Deus seria um fraco. Deus não seria perfeito. O caráter dele não seria perfeito. Deus não seria imutável. Gente, isso é muito grave. É lógico. É a lei dele que mudou, que teria mudado. Convenhamos, né? Bom, você pode examinar toda a Bíblia. Não há nenhum espaço na Bíblia com relação à transferência do sábado para o domingo. Aliás, a palavra domingo nem aparece na Bíblia. Né? Em relação ao domingo, só aparece o 1º dia de semana. E não são tantas vezes assim, só 9 vezes. Uma no Antigo Testamento e 8 no Novo Testamento. E em nenhuma dessas aparições da palavra 1º dia de semana, porque domingo nem tem, né? Sábado tem mais de 150, né? Sábado ou 7º dia, vezes. Mas domingo nem tem, essa palavra nem tem na Bíblia. Então não valorizem nada o 1º dia de semana como dia a santificar ou da mudança, etc. e tal, né? Mas aí aparece lá o que é um dos versículos que é muito utilizado para dizer que mudou, que é 1 Coríntios 16, versículo 1 a 4, onde Paulo diz, olha, vocês vão fazer as coletas,
as ofertas ali para auxiliar os pobres, essas coisas todas ali, né? Faço isso no primeiro dia de semana, no domingo, faço no domingo. Que para quando eu chegar, então cada domingo vocês já vão fazendo isso, né? No primeiro dia de semana. Vão fazendo isso, quando eu chegar está tudo pronto, não preciso estar aí. Gente, qual é o argumento disso a favor da transferência do sábado para o domingo? Nada, não tem nada a ver. O que quer dizer? Olha, levante as ofertas no primeiro dia de semana, e com isso se justifica que agora o domingo é santo? Espera aí, vamos ser mais inteligentes. Mas na realidade o que diz isso? Gente, isso significa fazer contabilidade de custos. No domingo você pega teu caderno, teu papel lá, etc. Tá bom, eu vendi na semana passada tantas cabeças de gado, vamos dizer que naquela época lá, eu vendi tantos sacos de trigo, tantos de milho, etc. Tal, lá, gastei tanto para produzir isso, me deu lucro de assim, etc. Tal, e em cima desse lucro eu tiro 10% de dízimo, tiro mais tanto de pacto, etc. Tal. Isso é contabilidade de custos. Isso não se faz no sábado. Isso é trabalho secular, isso é daquelas atividades que está proibida no mandamento do sábado. Não farás nenhuma obra, ou seja, em teu benefício. Isso é o trabalho profissional de contador hoje. Isso não se faz no sábado. Mas ele recomendou fazer no domingo. Então o domingo não é dia santo coisíssima nenhuma. Paulo está recomendando, faça esse trabalho no domingo. Se ele recomendasse, dissesse assim, ó, faça essa coleta, separe, etc. Tal, no sábado, aí a gente ia dizer, pô, mas então se foi o sábado. Não, você faz no domingo, né? Então, acho que está explicado isso, certo? Vamos adiante. Bom, com relação ao sétimo dia no Novo Testamento, também não vou rever aqui nenhum dos versículos, está um por um posto no meu comentário lá, mas eu quero só mencionar o seguinte: continuou sendo costume deles guardar o domingo. E vez por outra eles se reuniam no outro o sábado, né? Que cabeça, né? Continuou sendo, ou seja, o sábado vinha sendo guardado desde o Éden. Jesus guardou o sábado e depois que Jesus foi embora continuaram guardando o sábado, sempre, até o segundo século, terceiro século, né? Ou seja, até o ano 321, quando Constantino mudou, e muitos continuaram guardando o sábado. E depois teve outros concílios da igreja, onde eles aceitaram a imposição de Constantino, mas durante a Idade Média sempre houve quem guardasse o sábado, né? Então o que era o Novo Testamento? Era o costume guardar o sábado. No sábado eles deixavam toda a atividade de lado, como está no mandamento. Então, se eles faziam algum culto no domingo ou na quarta-feira, antes do culto, durante o dia, ou sei lá o que, eles trabalhavam, mas no sábado eles não trabalhavam, eles não faziam nenhuma obra. Esse era o costume, e no sábado eles faziam o culto. Agora, veja bem, não está proibido em lugar algum na Bíblia de fazer culto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Não está proibido. Pode fazer culto, mas nesse dia tu trabalha também. Se nós fazemos uma semana de oração à noite, durante toda a semana, no dia nós trabalhamos nos nossos empregos, trabalhamos. Esse é o que eles faziam também, né? Então é assim. Se você vai ler no Novo Testamento, é assim. Eles santificavam só o sábado. Nunca santificavam o domingo. E no sábado iam nas sinagogas, ou se reuniam na beira do rio, debaixo de uma árvore, na casa de alguém, etc. e tal. Depende das condições, né? E assim eles agiam, né? Bom, ao longo do tempo, a tentativa de adorar de forma diferente existia. Antes do dilúvio existia, né? Depois do dilúvio surgiu logo, com Nimrod, ele começou a se desenvolver a astrologia, né? Lá na Suméria, né? Eles começaram a adorar o sol, e Nimrod construiu uma torre lá para se aproximar dos astros, para estudar os astros, para adorar os astros. Em cima desses ziguratos, em cima dessas pirâmides, em cima dessas torres, etc. e tal, geralmente tinha uma pequena igreja, um pequeno templo, para dali adorar os astros. E é dessa adoração aos astros que se criou a semana astrológica, né? O domingo é do sol e assim vai. Cada dia da semana tinha um astro, né?
E o astro-rei, o mais importante, era o domingo. Isso surgiu no meio do paganismo, não no meio dos adoradores a Deus. Bom, com o tempo, passando para a era cristã, etc., passando pelos egípcios, gregos, pelos romanos, etc., a adoração ao domingo começou a se salientar, porque Satanás tinha, obviamente, interesse nisso, e precisava ter a lei dele, né? E aí, em 321, foi feito um decreto para que não se trabalhasse no domingo, a não ser os agricultores, esses estavam perdoados. Vá que está no ponto de colher, e naquela época era devagar para colher, então tá bom, vai ter que colher hoje, tá? Então, não colha hoje, tudo bem. Isso pode dizer, a tal da santificação do domingo, na verdade, não existe. Como eu expliquei no início, existe a veneração do domingo. A santificação do domingo é dedicar o domingo para Deus. Não existe isso, dedicar o domingo para Deus. O sábado, sim. O sábado é um dia para ser santificado, ou seja, dedique exclusivamente a Deus, não mais a outras coisas. Bom, aí vem a ponta pequena da Idade Média, que a ponta pequena é o Império Romano, né? Sucedido pela Igreja Católica. Infelizmente tem que dizer isso, está escrito na Bíblia, né? E a ponta pequena se tornou gigantesca. Ela se esparramou pelo mundo e se voltou contra Deus, né? Como lemos aqui no início ali, a ponta pequena tomou 4 providências, né? Está aqui. Proferir palavras contra o Altíssimo, se volta contra Deus, né? Magoará os santos, ou seja, magoará os que seguem a Deus, né? Mudará os tempos e a lei, né? E vai perseguir os santos por 1260 anos, a Idade Média. Então, isso tudo por quê? Porque ainda tinha gente guardando o sábado. Você acha que a igreja da Idade Média iria perseguir alguém que guardasse também o domingo? Ou se todos guardassem o domingo, você acha que ia ter perseguição? Para quê? Nunca ia ter. Então teve perseguição porque teve gente fiel a Deus. Isso. Por que Satanás perseguiu essas pessoas? Porque eram fiéis a Deus. Satanás quis erradicar essas pessoas da terra. É simples isso. Então a ponta pequena, ela ainda voltará a ter poder, né? Ela ainda voltará a ter poder, vai fazer guerra contra os santos desses últimos tempos, desses últimos dias, contra a pregação do alto clamor, contra a pregação do sai dela, povo meu, contra o testemunho do poder do Espírito Santo nessas pessoas, que não são só os adventistas do sétimo dia, sim todos aqueles que se unirão sob as asas protetoras de Deus e sua lei e o seu sábado, contra esses. Mas, felizmente, nós já sabemos, Jesus já venceu na cruz. E essa vitória agora se estende a todos os que o seguem, porque se ele venceu, todos aqueles que o seguem serão vencedores. Não tem como não serem vencedores, não tem como. Oxalá que você guarde o sábado, né? A guarda do sábado, eu repito, não vai te perdoar os pecados que você já cometeu. Isso é perdoado pela graça, mas a guarda do sábado te garante que você continua salvo se você já foi perdoado. Ponto final. Santíssimo Deus, fica conosco nessas lições, abençoando-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.